Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. A história do sacrifício eu acho que vale uma conversa maior. Assim, porque ele aparece inclusive no último livro dos Tuts, que você indicou para nós, que é aquele Lessons for Living, que é um super livro, né? Simples, para leigos. Eu vou te dizer até mais. Eu fiquei um pouco deprimido lendo o livro. Já te contei por que eu fiquei deprimido? Não. Porque tudo que está ali é algo que, por exemplo, quando você estuda Jung, 5 anos, está lá. E, na verdade, quando eu estudei Jung, eu imaginava, isso mais de 30 anos atrás, que hoje em dia todo mundo saberia isso. E o que me deixou deprimido foi perceber o quanto que é importante ainda hoje você fazer uma versão ainda mais diluída, mais simples de tudo isso para todo mundo, porque as pessoas não estão ficando mais espertas do ponto de vista da psicologia e da alma. Elas estão ficando menos, tá? Então é isso que me pegou. Tudo que está ali nesse livro, eu não tenho como discordar, porque é assim mesmo. E uma das coisas que eu me lembrei, porque a gente estava falando do sacrifício, é quando ele fala da raiva. Porque ele deixa bem claro a diferença entre você reprimir e você sacrificar. E essa diferença na vida é tudo. E essa é uma diferença que nós aqui normalmente não percebemos. A diferença da repressão para o sacrifício é o seguinte: quando você reprime, na verdade você não sabe direito o que você está sentindo. E você escolhe não sentir. E aí você desenvolve um monte de comportamentos e atitudes para nem saber direito aquilo que está acontecendo dentro de você. Isso é repressão. Agora, quando você percebe, então, por exemplo, no caso do livro, eu percebo que eu estou furioso, eu podia pegar essa raiva e expressar essa raiva, ou eu percebo que eu estou furioso, eu sei o que acontece, eu sei de onde vem essa raiva, mas eu escolho não expressar essa raiva e transformá-la em outra coisa. E num segundo momento até num exercício de amor com aquilo ou com a pessoa que me provocou a raiva. Isso é sacrifício. Então você abrir mão de alguma coisa que você tem muito impulso de fazer, porque você acha que não é o que você quer fazer, isso não é repressão. Isso é sacrificar, e isso é a base da autonomia. Uma pessoa que não exercita sacrifícios, ela está sempre à mercê dos impulsos. E, em última instância, como diria nosso amigo Marco Aurélio, é um escravo. Tá? Então, essa passagem do sacrifício, de você poder abrir mão daquilo que você sabe que você está sentindo, você entende o que é, mas você resolve não fazer, é totalmente diferente. Eu acho que eu prefiro trocar esse nome sacrifício por uma disciplina. Porque a disciplina, claro, que ela pede, você tem que abrir mão de um padrão inicial, mas eu prefiro olhar desse jeito, porque eu acho que essa disciplina que é a libertação, que o Marco Aurélio falava tanto. Não, mas O estoicismo é baseado nisso, né? Mas você não gosta da palavra sacrifício porque ela é linda. Porque você sabe o que ela significa, né? Fazer sagrado. Então ela pega e ela torna sacro, ela torna sagrado uma coisa que estava lá e que ia se manifestar num nível completamente mundano. Então você muda o patamar da história, né? Acho que sob o prisma da etimologia da palavra, sim, mas eu acho que como ela é praticada hoje, a gente tem sempre a impressão de estar abrindo mão de alguma coisa que não necessariamente é perniciosa. Eu acho que quando a gente enxerga... Eu entendo o teu ponto de vista. É que eu acho que isso é possível a gente se treinar para ir ficar nesse lugar de atenção, né? E isso pede um pouco da disciplina, talvez. Sim, não, com certeza, a disciplina está aí. Mas é interessante, porque ele fala muito da disciplina no livro. E eu acho que a gente tem que fazer um disclaimer importante aqui, que o Stutz é o irmão separado do Bi. Eles são os irmãos separados de verdade, e o jeito
o que o Stutz traz, eu acho que esse livro, ele é um pouco mais, vamos dizer, mundano e menos profundo do que o que o Bi traz, mas eu acho que ele fala coisas ali, ele dá notícias e ele fala coisas que são muito relevantes. E ele fala coisas que são super profundas de um jeito simples, porque são artigos que ele escreveu em alguma revista ali X anos atrás. E daí tem uma coisa que eu vi que eu queria trazer quando ele fala essa história da raiva que o Bi falou, que ele fala sobre como é a vida, né? Que a vida é você ter essas batalhas, ter essas coisas, ter essa disciplina. E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala, uma hora você vai ser atacado. E uma hora você vai ser mal compreendido. E esse vai ser o seu verdadeiro ritual da maturidade. Né? Todo mundo em algum momento é atacado e mal entendido e mal compreendido. E ele linka isso, eu queria falar muito isso com você, Bi, com essa ideia de que isso é um ritual moderno de maturidade. E eu achei isso tão interessante, profundo, porque eu nunca tinha visto isso ser colocado de uma forma tão simples e tão contundente, porque você fala assim, realmente todo mundo já foi e a gente não encontra... É muito difícil encontrar alívio e paz quando você é atacado ou mal compreendido no mundo hoje, né? Tudo bem, tem processos terapêuticos, tem processos... Mas você entender que realmente é da vida e é um processo importante você passar por isso, eu achei... E entre outras coisas muito interessantes que o livro traz. Mas, você sabe, eu acho que o que está por trás disso, ou pelo menos me parece, é recuperar uma consciência que faz muita falta hoje em dia, e que é muito óbvia, e que os antigos tinham muito, e que existe energia negativa, e energia negativa, ela é deliberada, e você vai ser testado na energia negativa. Então, quando você é atacado, não é um acidente, não é um mal-entendido. As pessoas podem ser inspiradas para te atacar. Coisas acontecem para te testar. Você é testado pelas energias negativas que existem. E como o Stutz fala o tempo todo, existe sim do outro lado as energias elevadas a que você tem que aprender a recorrer. Você precisa aprender a recorrer às energias elevadas, porque o jogo da vida é esse. Você entender que você sozinho só consegue fazer uma parte da história e o resto você tem que acessar ou pelo menos evocar as energias elevadas para você ter uma chance. E nesse processo de ter uma chance tem um outro aspecto do livro que está lá trançado nos temas o tempo todo que me parece assim talvez o mais importante de todos. É esse casamento entre aquilo que você pensa e sente e aquilo que você faz. Nós temos sempre esse viés equivocado de achar que primeiro você se resolve por dentro e aí você age. E aí você agindo é mais ou menos aquele mito do surfista entrando no tubo perfeito. Então ele está em paz, ele está tranquilo, ele está no flow e aí ele age como surfista no tubo. Não é nada disso. Você só consegue acertar realmente aquilo que você pensa e sente, aquilo que você fantasia e deseja, quando você está agindo. Porque no momento que você age, é que você realmente começa a identificar e filtrar quais partes do teu imaginário são blefes de você para você mesmo. Quando você está partindo para a ação, você percebe, caramba, eu estou a milhões de quilômetros de efetivamente conseguir fazer aquilo que eu fantasiei. Então, toda e qualquer iniciativa na direção da ação, ela é positiva por causa disso. Não porque você tem que agir de uma maneira sem planejamento, mas porque no momento que você passa pelo funil da ação, um monte de coisas que estão no imaginário, no subjetivo, simplesmente desaparece. Até o ato de você chegar e escrever aquilo que você está pensando, você descobre que um monte de pensamentos que estão ocupando espaço de processamento na tua cabeça, eles nem fazem sentido quando vão para o papel. Mas no subjetivo, nessa mistura entre pensamento e sentimento que você não sabe bem o que é, parecem completamente importantes e reais, mas não são só barulho do sistema. Quando você tenta colocar no papel, quando você tenta colocar na realidade, você vê que eles nem existem como tal, eles são como se fossem fantasmas. Você está falando de um mecanismo que tem um livro que eu acho que é um bom complemento a esse que você recomendou,
Que é um livro, o novo do David Brooks. Você chegou a ver? Como Conhecer Alguém? Não vi esse. Eu também não vi. Eu vi a palestra dele no... não, porque eu tô confundindo. Não, ele deu uma... Eu acho que... No South by Southwest. Eu não sei se foi ali Não, que eu eu tô vi. confundindo, que é o Super Communicators, que é do cara do poder do... Não, e ele fala bem desse processo, dessa distância entre a realidade subjetiva e a realidade objetiva e qual o caminho entre os dois. E o caminho da ação é um caminho interessante para isso, porque você pensar, a gente passa muito tempo tentando adaptar o outro à nossa percepção de realidade, né? E acho que quanto mais a gente faz esse movimento de separação que a gente está vivendo hoje, que a gente está assistindo, mais vai ficando distante a percepção de realidade de cada um. Não é? Porque a quantidade de filtros que vai passando é sem fim. Uhum. E aí ele vê muito esse... Como você realmente pode conhecer o outro sem você entrar num diálogo exclusivo de investigar, não tentando adaptar ele à forma, às várias caixinhas que você poderia colocar, mas realmente fazer as perguntas para entender a forma como ele enxerga as coisas. E a partir daí você realmente criar um tipo de empatia que traz o outro para perto de você, porque senão é só um processo adaptativo. E no momento que você percebe isso, é só na ação que você vai entender se você percebeu de verdade e deixar um espaço até para o outro educar. Não, você não entendeu como eu me sinto aqui, né? Ele conta ali uma história interessantíssima de um casal que estava praticamente para se separar, foram fazer aquela última viagem na tentativa de tentar se reconciliar, e na verdade eu acho que não era nem esse propósito, mas acho que uma daquelas viagens de fim de relação, e acho que eles vão para o Sri Lanka, se não me engano, e ali conhecem outros casais e tal, e vem o tsunami. Os dois sobrevivem ao tsunami, mas eles têm que lidar com uma realidade absolutamente, enfim, um caos absoluto, e cada um deles praticamente começa a conhecer um outro aspecto do outro, que é numa ação limite, assim, e o conforto que eles têm que dar para as pessoas que perderam parentes e tal, e eles começam a se apaixonar quase que por uma outra pessoa. É como se a percepção de realidade dos dois tivesse mudado tanto que os dois mudaram. Através de um evento traumático, Sim. que é o que vai mexer no seu inconsciente numa profundidade tão grande que a sua realidade objetiva passa por uma lente completamente nova, né? E os dois passam a assistir um filme sobre o outro completamente diferentes. Maravilhoso isso. Isso que você falou é completamente maravilhoso, porque ele é a transição do amor como um estado passivo para o amor como uma ação, para um estado ativo. Porque você falou, não é mais você olhando o outro e no seu imaginário tentando Isso. julgando tudo, né? E Que tem sobre o outro. não, é exatamente essa história. E aí que você vê a capacidade de uma pessoa de amor, né? Que é algo que você exercita, como se fosse uma musculação, que não tem ninguém que é muito craque nisso, mas todo mundo é meio flácido, mas tem umas pessoas que praticam mais. E o contraste do que você falou, que essa história é fabulosa, eu não conheci, é aquele filme, você deve ter visto, um filme francês que tem um acidente, uma família que tem um acidente esquiando. E aí, de repente, o marido tem um comportamento completamente egoísta, ele se preocupa só em se salvar. Né? Eu não estou me lembrando desse Então, filme. tem um filme que acontece um numa acidente. estação super moderna. Tem um acidente, e aí o marido, que tem a família bonita e não sei mais o quê, ele tem um movimento completamente. É um acidente, eu posso morrer. Ele tentou se salvar, ele não se preocupou com mulher, filho, não sei o quê. E aí o casamento dele acaba. Né? Porque o nível de egoísmo visceral que ele mostrou ali. E veja, o interessante é que eu não o condeno como personagem, é o que ele pôde fazer. Mas o que acontece é que ele foi revelado na incapacidade de. Então, de mas amor. pelo que você está me falando, se tiver um evento que tem uma magnitude dessa dimensão que a gente está falando, que possa realmente penetrar todas essas camadas do inconsciente e quase que reprogramar essa lente pela qual a realidade objetiva é percebida subjetivamente, quase todas as relações podem ser reinventadas a todo instante, né? Sim. Sim. Será?
Eu acho que isso é Estamos- mecânica é, fo- quântica, isso é mecânica quântica das relações. Quando você consegue fazer com que os elétrons mudem de orbital. E você faz isso aumentando a energia tão brutalmente que eles mudam de orbital. Mas para mim, o que importa nessa história que ele está Sabe dizendo... só um detalhe. Ouvi um será de quem acabou de voltar do Joe Dispenza que estrutura exatamente isso, né? Não, é então, verdade. mas eu queria falar disso. Não, mas você queria- já vai falar, mas o que eu queria dizer sobre isso é apenas o seguinte: o quanto que esses eventos que tiram a gente completamente, não é só da zona de conforto, mas é da possibilidade de se guiar pela orientação antiga, na verdade, eles são presentes. Como nós fazemos tudo na vida para evitar que esses eventos ocorram? Nós trabalhamos para ter uma vida completamente previsível e passível da nossa gestão. Mas, no fundo, nós somos salvos quando acontecem aquelas coisas que nos arrancam completamente da realidade conhecida e nos fazem, de certa maneira, dar um reboot e começar de novo. Sim, concordo em gênero, número e grau, que sim, essa é a base de todo o trabalho do Joe, e eu acho que a gente deveria falar sobre isso. Agora, antes da gente falar sobre isso, eu queria perguntar duas coisas para vocês. Será que muda a lente que você vê o outro, ou será que você muda tanto em termos tão profundos como o Bi tá falando, que no fim o outro também é outra pessoa, porque você já não tem as mesmas memórias e as mesmas projeções? E a segunda coisa é, não existe também um aspecto sobre essa conexão e sobre o amor que também é além do verbal e dessa lente, não tem uma coisa de química, que é uma outra conexão. O que eu tô querendo dizer? Será que é possível você mudando de lente, você gostar de qualquer pessoa? Ou assim, será que não tem outros elementos aí que estão em jogo também? Eu acho que você dividiu sua pergunta em duas, né? Então, Sim. a primeira parte, eu acho que não tem diferença entre as duas coisas. Eu não acho... Eu acho que as duas terminam no mesmo lugar, que foi o que o Bi disse, né? Um rearranjo quântico. Ou eletromagnético, enfim. Na verdade, você começa a vibrar e orbitar em outra frequência. Sim. A partir disso é outra realidade. As perspectivas de como você enxerga o mundo, portanto, a sua única visão é como você enxerga o outro que faz parte desse mundo, mudam completamente e você já é outra pessoa. É o olho do observador, né? Exato, e você já é outra pessoa, portanto. Né? Sim. E a partir daí a realidade é completamente outra, porque se essa é a única forma como você percebe a realidade, no fim você incorre no mesmo lugar. Então eu acho que sim. Em relação à sua segunda pergunta, eu acho que toda essa questão de química também vai parar no mesmo lugar vibracional. E, portanto, talvez alguém que sempre esteve ali do seu lado, você, mesmo tendo uma relação onde você tinha uma ideia pré-concebida e super determinada em relação à pessoa, no momento que você a enxerga, porque ela causou em você ali uma mudança interna significativa, você pode realmente, todo o seu sentimento em relação àquela pessoa mudar, tanto para o bem como para o mal. Como o Bi deu exemplo de um pai que provavelmente tinha uma idealização dos filhos e da esposa em relação a ele, como o patriarca da família, o provedor, etc., e um movimento egoísta. E talvez por isso seja tão importante aquela ideia da admiração, né? Que a admiração é um processo que segue nutrindo uma dinâmica entre as partes. Vou lançar uma hipótese. Não sei se eu aqui. falei. Você foi muito claro. Não, eu tenho mais uma pergunta, mas... Pergunta, depois Não, eu a minha falo. pergunta é, eu entendo que a gente consegue mudar de verdade quem a gente é através de uma experiência ou de dor ou de amor, dar um reboot no sistema. Eu fico pensando se esse reboot, em termos mais mundanos e instintivos, faz você, sei lá, mudar a sua predisposição estética. Então. Esse era o ponto que eu queria chegar. Então, deixa eu tentar endereçar isso que você falou. Eu vou lançar uma hipótese de trabalho, tá? Para vocês. A hipótese é a seguinte: no fim do dia, existem dois eus dentro de cada um de nós. Existe aquele eu que está ali tentando tomar decisões, agindo, sendo disciplinado, tentando organizar as coisas, se esforçando, sendo disciplinado, repito.
E existe aquele outro eu, o Paul Brunton ia chamar isso de overself, por exemplo, que é quem providencia tudo aquilo que te acontece que parece que você vai responder passivamente. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem todos aqueles convites que a vida faz para você. Convites instintivos, convites químicos, convites de fantasia, tudo aquilo que você está simplesmente seguindo aparentemente seu caminho e te acontece de uma forma muito intensa. Não tem nada errado nisso, mas é importante entender de onde isso vem. E o que eu digo é, isso vem de você, mas não é do mesmo você. É de um outro você. É aquilo dentro de você que é o senhor do seu destino. E existe um outro você, que é aquele que, diante de tudo que acontece, inclusive isso, pode tomar decisões. Pode fazer sacrifícios, pode não fazer sacrifícios, pode aceitar surfar essa onda. De certa maneira, é como se a gente dissesse que existe uma versão de nós, um eu, que é o Jó. Eu acho que essa é a metáfora perfeita. E o nosso outro eu é o nosso Javé. Então, nós temos no nosso destino aquele que organiza que agora você vai pegar uma peste, agora você vai perder tudo, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E depois nós temos o nosso outro eu, que é o eu com o qual a gente normalmente lida, que vai ter que decidir o que fazer diante de tudo aquilo que aconteceu com ele passivamente. Então é como se existisse as relações passivas e as relações ativas. E eu acho que essa diferença, ela existe, mas no fundo somos todos nós. Em última instância, a relação que você vê, o vínculo passivo que você tem é uma coisa que te acontece porque o teu overself, teu inconsciente, o teu Javé Mas te todos colocou. esses, só para eu tirar essa dúvida aqui, esses dois eus são camadas na psicologia ou você atribui a um deles uma ação, vamos dizer, mais mental e ao outro mais metafísica? Olha, Porque senão tem uma passagem histórica aí que eu acho que no é bem... nível do Jung, por exemplo, ele diria que uma coisa é o ego, ou a personalidade mais individual, e outra é o self. E ele colocaria, quando o Jung, por exemplo, fala que aquilo que você não viveu conscientemente aparece para você como destino, mas era parte de você, o que ele está dizendo é isso, é que tem algo que é como se fosse um mentor da sua vida, que é você, mas que ele funciona de maneira autônoma em relação à tua consciência egóica. Quem te lembra esse diálogo que você está falando entre esses dois eus? Quem que é? Krishna e Arjuna. Ah, sim! Exatamente a mesma coisa. Isso. Arjuna e Krishna. É isso. Esse é o diálogo do Bhagavad Gita, É que é isso o que seu tá no Bhagavad interior, Gita. falando que É. que seria, no caso, o Krishna, e o Arjuna é o seu self ali. Sim. Seu ego, no caso. Sim, né? sim. E acho que e tem uma parte interessante que no momento que esses dois fazem esse diálogo tão interessante que tem ali nessa sessão do Bhagavad Gita, né? Tem uma parte que é interessantíssima que só no campo da sua evolução espiritual, na medida que esse ego que você está falando quer se espiritualizar, e tem um momento que é aquela linha tênue onde ele só pode dar o próximo passo, onde ele abre mão até da ideia da espiritualidade. Interessante. Sim. Porque o ego espiritual está bem nesse momento ali. Tá bem nesse momento. Até quando o ego diz, agora nós temos que nos espiritualizar. E ali no Bhagavad Gita tem essa cena clássica, aquele momento em especial que ele diz... Perfeito. Eu achei muito arguto o que você disse e é bom para a gente lembrar de uma coisa. Por que é uma bobagem a gente falar mal do ego? Como se o ego fosse aquilo que nos atrapalha. Não! O ego é o protagonista da história, mas ele jamais vai assumir o controle. Ele é muito mais parecido com o Super Mario, enquanto o nosso Krishna está lá desenhando todas as armadilhas que o Super Mario vai ter que pular e passar por cima e tudo mais. E cabe a nós pegar o nosso eguinho e praticar com ele em todas as direções. Precisa de disciplina, precisa da capacidade ou de sacrifício, outra coisa, precisa de foco, precisa da capacidade de
exercitar um amor consciente, tudo isso está lá. Mas o script é dado pelo outro. Uhum. Então, aquilo que nos acontece passivamente é o nosso script. Então, quando você diz, Snow, mas e o meu senso estético? Isso é o script. Esse é o teu senso estético, isso é dado, você não vai mudar isso. Mas o que você vai fazer em relação a isso faz muita diferença. Então, assim, você sempre vai obedecer aquilo que é a tua tendência mais instintiva, aquilo que passivamente te atrai e te repele, ou você vai com a tua consciência mudar isso? Então, quando você estava falando de novo do Joe Dispenza, para mim, a parte realmente preciosa do Joe Dispenza é o treinamento do ego. Sim. É o quanto que você usa a técnica que ele apresenta para você ir melhorando o ego na direção de alguma coisa mais aberta para aquilo que é o destino. Não é, na verdade, vou mudar o meu destino. Não é, na verdade, nada parecido, para mim, pelo menos, com a lei da atração. E assim, pronto, e eu vou fazer meditação para que tal e tal coisa me aconteça. Não é para isso. O objetivo último de todos esses exercícios é você se sentir conscientemente diferente em cada situação. E essa é a tua liberdade última. Mas é interessante o que você está falando, porque no fim, eu que acompanho aí há um tempo os retiros do Joe e dá para ver a evolução dele, ele está cada vez mais saindo desse lugar, né, do, entre aspas, manifestação ou qualquer coisa nesse sentido que, claro, ele nem usa essa linguagem porque ele é muito melhor do que isso, né? E agora a quantidade de vezes que em uma semana ele fala a palavra change, né, que é mudar, que é ficar diferente, que é o que você trouxe exatamente, é isso. E é engraçado, porque agora ele tá cheio de dados, enfim, tem uma conversa divertida sobre tudo isso, né, do quanto também o ego dele precisa passar por essa sombra das questões da pseudociência e tal, que ele já não fala mais, porque agora ele tem os dados que ele consegue, mas o quanto, de fato, ele está mudando para esse lugar da coerência do coração e da mente, e o quanto você, né, ali com uma presença do coletivo, você consegue mudar a sua biologia num tanto que você de fato muda. Que eu acho que é muito interessante, que é exatamente isso que o David Brooks falou, só que no caso ali, o que ele sustenta é que é através do amor. O que é uma prerrogativa bem diferente, bem interessante, né? O David Brooks fala de uma parte que o Bi colocou aqui, que eu acho que é interessante em relação ao ego, que é essa observação da construção de realidade que o ego faz. Que nesse aspecto é uma coisa para se observar, que é você viver um mundo à parte, só dentro da sua cabeça. E isso só acontece porque é você deixar o ego solto. Ele basicamente quase que é pago para fazer isso, né? Então, se você deixar ele solto, ele fica gerando essa quantidade de realidades alternativas. E se você não estiver atento, e eu acho que o Joey, ele tem essa forma quase estoica de lidar com o ego, nesse ponto de vista de estar todos os dias criando esse espaço de observação do momento onde o ego entra nesse processo de construção de realidade. E por isso que ele é tão estoico nisso, que ele fala do show up, né? Você todos os dias está ali para lembrar qual é a função dele, não para você ficar falando mal do ego, mas permitir que ele desenvolva o que ele está ali para fazer, né? Que é um sistema operacional. E o mais interessante que eu acho dele nesse aspecto, que ele tem essa busca pela linguagem acessível, né? Então ele não usa a palavra ego, ele não usa nada. Acho ótimo. Ele não usa nada disso, né? Ele também não usa nada, nenhuma referência. Assim, tem uma coisa que é sensacional, que ele não cita nada, né? Para mim, ele é um professor nisso. Então, ele é um grande professor, porque ele não cita nada, e é interessante, porque isso, muito do que as pessoas batem nele, vem do lugar de como se ele tivesse inventado isso, mas assim, é claramente... Ele não inventou nada. Exato, e é claramente uma estratégia de linguagem de comunicação que ele faz. E a principal questão que ele... Porque como é tudo na linguagem, porque o ego também se baseia nas nossas narrativas na linguagem, ele cuida artesanalmente de cada palavra e cada frase,
E ele não usa nenhuma referência ao ego, ao passado, à terapia. Ele ignora qualquer fato passado que aconteceu na sua vida. Assim, isso não existe. É como você recoloca a sua realidade. Veja, não quer dizer que o passado não tenha nenhuma importância. Mas tem uma técnica quase literária aí, né? Sim. Posso fazer só um Claro, adendo? claro. Eu já vi pessoas lá que claramente foram muito no Joe e nunca fizeram terapia. Aham. E dá pra ver que isso não dá certo. Não é isso. Veja, o que eu acho que o Joe é genial, que ele é um grande escritor. Como é que um grande escritor funciona? O grande escritor é aquele que sabe escolher exatamente o que ele vai dizer. E tudo o que ele não diz fica subentendido para o leitor construir do jeito que quiser. Uhum. Isso é o grande escritor. Então, o grande escritor é aquele que diz assim, e aí ela entrou sem fazer barulho na sala. Era um silêncio, mas era impossível não perceber o deslizar dos pés enquanto ela se aproximava. Isso, tentativa aqui de improvisar literatura, o que importa? O que importa é tudo o que não foi dito. Você não disse como é que era a pessoa, você não disse o que ela queria fazer, você não disse o que ia acontecer, mas o que você escolheu dizer era muito relevante para a história que estava contando. O Joe é um mestre nisso. Uhum. E nesse sentido é que eu fico me perguntando sobre essa história que você falou de como ele está empolgado com as demonstrações. Porque há muito tempo que eu já pensei no seguinte, né? Eu sou um cara de uma época, ele também, né? Nós temos praticamente a mesma idade, onde você tirava muita força retórica das citações. O jogo acadêmico é você citar. Sim. Mas fazer isso, na verdade, mostra apenas que você está se apoiando, na verdade, numa grande rede de coisas que você estudou que não provam absolutamente nada. É só... Exceto o fato de você ser um bom citador. Exatamente. Então, na Papagaio de verdade, pirata. é só uma estratégia retórica. Sim, de status, né? E se é verdade, não importa se todo mundo já falou a mesma coisa ou se ninguém falou. Então, é uma disciplina espiritual você só usar citações quando elas agregam alguma coisa. Uhum. E jamais utilizar elas como um instrumento de autoridade ou de retórica, Uhum. tá? Uhum. E é nisso que eu fico perguntando para vocês. Será que é importante uma comprovação científica de uma coisa que você sabe no teu íntimo que tem uma verdade? Eu acho essa a melhor pergunta, porque aí tá todo o risco do que eu vejo no trabalho do Joe, sabia? Eu fui algumas vezes lá, o protocolo que ele criou de transformação em 7 dias é algo inacreditável, assim. Você pode acreditar em quantum field ou não, você pode acreditar 100% em tudo que ele fala ou 30%, mas se você fizer o que ele manda e o que ele propõe ao longo desses 7 dias, você vai sair transformado e 80%, 90% das pessoas que estão lá sentem isso e é muito profundo e espetacular. Agora, o que acontece? Eu acho que o fato dele ter apanhado muito e dele ter sido chamado de pseudociência, o fato dele usar o nome Dr. Joe e isso, as pessoas usarem isso para bater nele, fez com que essa sensação que eu tenho, eu posso estar completamente equivocado, que principalmente no primeiro evento que eu fui, que nós fomos juntos, Gol, ele falava muito disso, aqui não é pseudociência, tal, ele já não fala mais. É interessante como a linguagem dele nesse sentido mudou. Por quê? Porque ele realmente encontrou os dados. Só que qual que é o risco que eu vejo? E eu estava discutindo com esse grande amigo nosso que estava lá. Isso está começando a informar o trabalho. Uhum. Ele está começando a usar Está ficando muito importante isso. os dados para informar o trabalho. Então ele está começando a entender que, por exemplo, ele consegue alterar moléculas. E Você acha que tem um risco aí de um dos elementos mais relevantes do processo, que é a fé no processo, ser substituído pela necessidade de uma compreensão numa mente analítica? Esse é o risco que você vê? Sim, e eu acho que existe uma questão intrínseca que passa pelo que você está falando, que é o cachorro abanando o rabo. Sabe, quando agora, então, como eles descobriram que tem algo que acontece lá, eles estão pegando os resultados científicos e tentando
usar aquilo que eles não sabem direito o que acontece, já não é mais aquela necessidade da... Você não sabe mais se é partícula ou onda. Uhum. É uma maneira muito elegante de falar, mas uma outra maneira de falar da mesma coisa, que é o que me acende a luz de alerta, como um cara que gosta de estudar a história das religiões, essa história, é que o Joe começa como um místico, Sim. ainda que em todas as observações a respeito do... Só que agora é como se surgisse a perspectiva dele virar um cardeal. E o místico sempre tem que ter uma relação tensa com a estrutura da igreja. Se oferecem para ele um bom e confortável lugar na igreja, um bom místico deveria recusar. Mas eu posso Acho dar uma boa provocação. Por favor. Eu quero só dar uma ótica alternativa possível a Sim. essa dinâmica toda que a gente está discutindo aqui. E que é um pouco do que a gente está assistindo agora nesses encontros entre o pessoal de ciências, o Bernardo Kastrup. Um dia ele ainda vai nos corrigir de como pronunciar o nome dele corretamente. Aliás, vamos fazer Oxalá ele o faça. Bernardo, nos corrige. Bernardo, venha a nos gente quer te corrigir. entrevistar. Alguém, se alguém aqui Bernardo, que nos ouve conhece o não tem Bernardo... escolha. É. Você não sabe ainda. Eu ainda não entrei em contato. Bom, Avisa mas a gente. esse é o segundo separado no nascimento do Mas vamos pensar o seguinte: nessa ótica de talvez abrir o campo para as pessoas que precisam primeiro digerir os processos através de uma linha analítica, para depois conseguir encontrar nessa compreensão a fé, para conseguir enxergar as subjetividades por uma ótica diferente. Então, como você está inserido no mesmo contexto, mas no momento que você toma conhecimento de todo o processo científico que existe por trás de alguma coisa, você sente... Dali você tira a sua fé para se entregar no processo. Sim. Então, talvez, na medida que o Joey começa a ir mais para esse lado, ele está só querendo expandir o campo de, vamos dizer, de captação. Porque outras pessoas, e eu acho que o início das pessoas que iam, não só para esse processo, mas como os outros todos que a gente já foi, outros retiros que tinham técnicas diferentes, a gente partiu sempre do pressuposto de que a gente parte de uma entrega a um desconhecido, que era a base do unknown, do desconhecido do Joey, que ele sempre pregava no início, se entrega no desconhecido. Isso era parte da maioria das meditações dele. Então eu vejo esses dois caminhos se encontrando no meio. Eu não acho que eles são mutuamente excludentes. Olha, eu acho que são vertentes diferentes só para você chegar no mesmo lugar. Um pequeno parênteses antes de você falar, Bi. Eu queria só fazer um parênteses que para mim é super importante. Aquilo tudo que ele faz funciona. E existem casos documentados de curas muito profundas que hoje em dia se explica pela epigenética. E eu acho que existe um desejo genuíno dele e da equipe dele em colocar isso para mais pessoas, tá? Não acho que é só uma questão do ego e nada disso. Não. Eu acho que realmente ter um impacto no mundo nesse sentido. Sem sombra de dúvida. Agora... Eu acho isso que você está contando, eu acho positivo, porque... é um outro caminho que está atraindo mais pessoas para o mesmo lugar. Acho um ponto. E está, acho que, enriquecendo a discussão. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu vou, enquanto vocês falam, buscar uma água ali. Tá. Primeiro, é claro que eu não tenho dúvida a respeito da lisura da intenção. E eu acho que é isso mesmo que vocês falaram e tá tudo certo. Eu simplesmente sou um pouco mais cético em relação ao establishment em geral. Tá? Vamos colocar a bola no chão. Aquilo que o Joe está fazendo não é só que é real e verdadeiro e funciona. Tanto é real, verdadeiro e funciona que tem funcionado há séculos, em vários contextos diferentes. O Joe, ele tem sido alguém que fica refinando como um bom artesão a maneira de apresentar as coisas de um modo contemporâneo, mas é só isso. A rigor, se você estuda o que foi o fenômeno do Anton Mesmer, já ouviram falar desse cara? Mesmerized. Então, que é o cara que chegava na época, assim, pré-Revolução Francesa, e ele chegou lá em Paris e ele curava todo mundo do mesmo jeito, tá? Não tem nenhuma diferença. Isso existe.
Ou seja, a capacidade do ser humano de se curar, porque ele é o próprio placebo, isso é uma coisa que existe há séculos. Sim, essa é a medicina antiga. Né? Antes de existir, na minha cabeça, de eu saber que existia o Joe Dispenza, eu fazia reuniões em que eu dizia, no começo dos anos 2000, eu dizia, o século XXI vai ser o século do placebo. Tá? E você não acha que as relações podem ser curadas nesse mesmo lugar? Claro que podem. Mais do que podem, elas devem. Mas o meu ponto todo é, eu fico um pouco cético quando você fica buscando a aprovação do establishment. Por quê? Eu entendo a lógica, mas é que isso é a negação da própria lógica que inspira a existência do establishment. Assim, é mais ou menos o seguinte, você vê, por exemplo, você só dá esse último exemplo e eu me calo. Essas últimas reuniões do FDA a respeito do MDMA. Depois de 20 anos, o Rick Doblin lá fazendo tudo direitinho, completamente CDF, careta, tentando fazer a aprovação do MD para tratamento de doenças e traumas e tudo. Tudo exatamente como os caras querem. E os caras se fazem de rogados. A última reunião sobre isso foi não, achamos que não, etc. Você sabe por quê? Para mim, como eu estou aqui com vocês, eu vou dizer exatamente o que eu penso. Porque esses caras não podem aprovar oficialmente uma droga que essencialmente o que ela faz é abrir o coração. Porque eles estão a serviço da outra energia. Tá? Então, o que eu acho é que quando você está falando do amor, quando você está falando da alegria, você não vai pedir autorização para autoridades repressoras e depressivas. Eu posso só... Não. Quero só fazer momento hippie aqui. Porque eu acho que tem dois pontos que eu queria colocar sobre a sua colocação. Primeiro, a gente está partindo do pressuposto que ele está querendo a aprovação do establishment. Mas eu não estou dizendo... Eu acho que o movimento hoje, que talvez... Quem já percebeu isso... a gente está vivendo um movimento de muito mais atenção no anti-establishment. E esse anti-establishment está migrando para virar o establishment. Vamos dar um exemplo da mídia, por exemplo. Onde você busca informação, você sempre buscou informação, a gente já conversou disso inúmeras vezes, mas ontem eu entrei nesse Perplexity, que é um tipo de um chat GPT, não sei se você já... Nunca entrei. Bom, tem a entrevista do fundador disso com o Lex Fridman agora. Ele é um app de... Não é de pesquisa, ele é um app de respostas. Perguntas e respostas. Mas enfim. E eu ali fui perguntar o seguinte, porque eu estava vendo esse movimento o que até aconteceu nesse pós-debate Biden-Trump, né? Por que a mídia, o chamado de mainstream, que é a CNN e tal, não estavam conseguindo trazer a discussão com a mesma eficiência de uma mídia alternativa como o Twitter, por exemplo. E aí depois eu fui pesquisar nesse Perplexity os números reais do que está por trás disso. Só para depois a gente voltar para o Joey, tá? Você sabe quantos, em média hoje, um programa de maior audiência da CNN, que é o Anderson Cooper, tem em termos de ouvintes? Não. Vou fazer um comparativo. Bom, alguma coisa na base... Dá um número, o que você acha que é? Dos Estados Unidos, vai. Vamos pegar um range de... 10 milhões de espectadores. Não chega a 10% disso. Nossa. O quê? Isso segundo o Perplex. Depois a gente pode entrar juntos aqui e olhar. Na verdade, o número é menor do que esse. Mas enfim. Mas eu vou te dar um dado mais relevante. Segundo o próprio Perplex, a gente pode ouvir. A nossa fonte é o Perplex. No momento, a minha fonte de ontem era essa. Depois a gente pode visitar de novo e procurar no ChatGPT para ver se tem um match aí. Na TV a cabo, os episódios com maior audiência até então eram os episódios do Game of Thrones, que tinham em média 9,2 milhões de espectadores. Você sabe quantos espectadores tem em média um episódio do Joe Rogan?
Não. 11 milhões. Ei! Então, eu acho que tudo que era discutido, e eu acho que o grande erro, como você disse, essa história de você pegar alguma coisa que é tão anti-establishment, como uma droga que é para abrir o coração, e tentar trazê-la para dentro de um sistema precário, obsoleto, Isso, antiquado. e precisar da aprovação dele para você fazer alguma coisa, é o caminho contrário da tendência do que o mundo está indo hoje. É isso. Mas eu... Hoje não é mais na CNN, não é na CNBC, não é no Jornal Nacional. Você vai saber aonde você vai buscar, você vai criar o seu caminho de percepção de realidade. Isso. Eu acho incrível o que você está falando. E acho que é uma conversa muito complexa. Mas a primeira coisa que eu queria falar, que eu concordo muito com você, e eu talvez, pensando aqui no que eu mesmo trouxe, é que talvez já seja um movimento de defesa do Joe, né? Não é que, na verdade ele quer provar. Talvez ele esteja só com o documentário, tudo, ele esteja vendo o Rick Doblin lá se ferrando com o FDA e já esteja fazendo algumas jogadas nesse xadrez na frente. Mas você acha que um cara que faz um evento no meio da pandemia para 1.200 pessoas, ele precisa realmente desse lugar? Ele quer impactar as organizações de saúde, né? Mas é isso que eu acho que tem uma certa inocência americana. Entende? É isso que me parece. Tá? Eu tenho a impressão que o que nós estamos vendo é que o mundo está ficando absolutamente didático desse ponto de vista, né? Você tem aqueles que tentam pensar de uma forma independente e eles acabam todos indo mais ou menos se clusterizando quase numa mesma direção, funcionando como se eles fossem todos amigos, sendo que eles são muito diferentes. Mas por quê? Porque eles estão tentando pensar de uma forma independente. E do outro lado, você tem a pressão para você nem pensar, para você simplesmente repetir aquilo que está do mesmo lado. Não, mas é o que eu queria, exatamente isso que você está falando, mas eu queria trazer, porque agora o que o Gol trouxe é que, de alguma forma, essa mídia, que eu concordo super do mainstream, está perdendo muita força. Só que isso que o Gol estava contrapondo com essa ideia do coração, que, né, as pessoas estão procurando, de alguma forma, novas formas de se informar, Só que o problema é esse, né? Não é pelo amor e pelo coração. É pela raiva e pela conspiração. Mas, de alguma forma, eu tô lendo, não sei se vocês chegaram a ler o outro livro do Empoli, o Engenheiros do Caos. Não. Que é o primeiro livro dele, que é sobre a utilização dessas novas tecnologias para a política, né? Só que ele traz os dados de como isso começou lá nos anos 2000 na Itália, com o movimento 5 estrelas e tudo mais. Com dados, eu nem quero entrar numa questão política aqui, mas de alguma forma alguém que estava vendo isso que o Gol falou, dessa troca da mídia por algo, só que está sendo, de alguma forma agora, não é para o bem, não é para o amor, é por uma outra questão, né? Mobilização da energia do medo e da raiva. Mas você sabe o que eu acho, Snow? Eu não sei se eu concordo. O que eu acho que teve isso, mas agora as coisas já chegaram num ponto de pulverização que não tem mais volta. Então, por exemplo, vamos falar do outro Joe? Porque o tema hoje, obviamente, são os Joes. Então, vamos falar do outro Joe, que teve aquela participação interessantíssima. Esse debate que teve político nos Estados Unidos foi a coisa mais interessante que aconteceu em muito tempo para mim, porque colocou todas as questões do que é possível e o que não é possível, do que é aceitável e o que não é aceitável, o que é uma atitude ética que você pode ter diante de uma pessoa que obviamente está vivendo limites da sua própria capacidade. Você pode virar para alguém e dizer, você não pode mais, você não tem mais capacidade, ou só a própria pessoa hoje em dia pode afirmar se ela pode ou não pode, e o contrário de tudo isso é etarismo ou algum tipo de bullying e tudo mais. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu ainda sou um cara que gosta de fuçar coisas como o New York Times, que é obviamente, um canal completamente tradicional de mídia, certo? O que estava lá? Você vai adorar esse Gol. Os caras estavam dizendo, por que o Joe Biden não vai num Lex Fridman ou num Joe Rogan
e faz uma entrevista de 2 horas para mostrar se ele pode ou não pode. Ou seja, até no New York Times, os colunistas do New York Times estavam dizendo que a verdade agora está no Lex Fridman e no Joe Rogan, não está neles. Eles querem que o cara vá lá para depois eles poderem comentar. É muito bom. Então, isso que você falou, quando eu vi, eu disse, deu a volta, virou, entende? Então, já foi. Seja lá como foi que a coisa começou, eu acho que, na verdade, nem começou ali, começou no fim dos anos, no começo dos anos 90, quando os caras começaram a pegar os políticos e dizer, você vai dizer aquilo que a pesquisa em tempo real te falou para dizer. E a partir daquele momento os políticos ficaram teleguiados e acabou a política como alguma coisa em que você fala alguma verdade. Virou um teatro, virou um reality show. Faz 30 anos isso mais ou menos. A primeira eleição que foi ganha assim foi do Clinton, que era só um personagem, ele não... Ele mudava de opinião a cada semana em função dessa história. Mas o que eu acho que deu a volta agora é que, hoje em dia, mesmo aquela imprensa mais tradicional de todos os tempos, ela sabe que a verdade só aparece quando você tem um cara muito inteligente, mas independente, falando diante do microfone. É ali que a coisa acontece. Que interessante. Então, é lindo de ver, mas é também a mostra que essas estruturas organizadas com muita gente, com um custo fixo enorme, não sei mais o que, elas têm que estar a serviço de uma outra lógica, né? Sabe, isso tudo me lembra a obra de um cara chamado Ian McGilchrist, que é um cara que estuda cérebro. E ele tem um livro que se chama O Mestre e o Emissário. E ele diz lindamente, eu acho que eu já até mencionei isso aqui em alguma conversa, que o hemisfério direito do cérebro era aquele que devia ser o mestre. Porque ele nos conecta com a verdade não verbal do todo, do que está acontecendo. E o hemisfério esquerdo é só para fazer análise, usar a linguagem e aplicar as coisas. Só que o que ele diz, que o hemisfério esquerdo, que era para ser o emissário, se afastou tanto do direito que ele começou a fazer de conta que ele que manda. E é isso que aconteceu na nossa cultura. O hemisfério esquerdo finge que manda. Ele acredita que manda. E aquilo que a gente chama de ego nem sequer é o ego. O verdadeiro ego seria uma coisa que juntasse os dois. Esse daí é um pseudo-ego, que é só a metade esquerda do cérebro, organizando e contando historinha. Não, eu tava pensando onde fomos. Não, onde fomos. E eu tava pensando numa outra coisa para complementar o que o Gol falou, que eu acho interessante também, que quando o Trump perdeu a presidência, se eu não me engano, o New York Times e a CNN perderam 40% da audiência. Que eu acho que isso é um dado muito relevante para essa conversa também. Né? O quanto todo esse embate, toda essa celeuma, por mais que eles digam que eles não gostam de um ou de outro, toda essa tensão de quem vai, quem não vai, como vai e tal, e o que fez e o que não fez, o quanto também interessa comercialmente para esses entes que de alguma forma estão ali para apoiar ou combater essa turma. Né? Eu acho isso uma conversa muito relevante. Para mim, pessoalmente, esse é o ponto da conversa mais séria de hoje em dia, e é onde eu tenho um debate interno com o Harari. Por que o Harari? Porque o Harari, que faz uma análise bastante ácida da natureza humana, da história e tudo mais, ele no fim do dia, ele sugere que a única salvação que nós temos são as instituições. Que só as instituições, bem ou mal, com todos os defeitos que elas têm, nos separam da barbárie. E é aí, meu caro Yuval, que eu discordo de você. Eu tenho a impressão que as instituições, elas são o peso kármico do nosso passado. Não é que nós vamos abrir mão delas, mas é só no confronto com as instituições que você cria uma versão melhor. E eu acho que isso vale para a sociedade e isso vale para a tua vida. Quando você para pensar tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te impede de ser a melhor versão de você que você consegue vislumbrar, são as construções
que você fez no passado e que porque você fez no passado, mas elas são construções, você fica sentindo que você tem que responder a elas e você tem que mantê-las. E esse é o problema. O problema é, você em algum momento pensou uma coisa, sei lá, em 2005, e você tomou atitudes e você fez coisas em função daquilo que pensou em 2005, e aquilo continua pesando para você em 2024. 19 anos depois, você tem aquela necessidade de coerência, você tem aquela responsabilidade em relação a uma coisa que você fez num momento em que você não é mais você, comparado com hoje. Então, o que eu acho é que essas instituições, elas funcionam para todos os lados e você precisa estar o tempo todo testando e checando a saúde das instituições, dentro e fora. Eu acho que essa é uma perspectiva. Tem uma tiradinha do Brooks no livro que eu acho muito legal, ele lembrando a gente que a vida não é como ela é. A vida é como a gente é. E no fundo, o que você está dizendo aí, eu acho que existe sim esse prisma de você ficar analisando as instituições e tal, mas eu prefiro o caminho contrário, que é você sempre fazer uma auditoria de como qual o update que você está fazendo em você para enxergar essas instituições, né? Porque imagina, a gente vem de um treinamento que a gente passa um tempo significativo adequando esse externo e tentando mudar a forma como a gente entende que as instituições deveriam se comportar. E elas vão estar sempre ali, acho que inertes, né? E a gente tem um processo dinâmico de lidar com isso, que é o processo do caminho inverso de como é que a gente interpreta a função dessas instituições na nossa vida. Isso é móvel. Você falou do Harari, o Harari tem um processo que eu acho interessante, tem uma razão pela qual ele passa 2 meses por ano em Vipassana, né? E ele não tem um telefone, um smartphone, né? Tem um flip phone e tal. Eu acho que ele sabe o quão é importante para ele monitorar esse diálogo entre o Arjuna e o Krishna na cabeça dele. E quão suscetível ele está sempre dessas crenças nas instituições e que ele claramente criou uma narrativa ali, pelo que você está me falando, e vive em cima dessa narrativa. Mas talvez essas reflexões prolongadas que ele faz permitam que ele enxergue tudo isso sempre novo. Eu não sei, Eu também acho. é uma percepção minha. Não. Eu, assim, de novo, eu tenho a impressão que eu amo ele, e eu acho que eu adoraria ele aqui na conversa, eu acho que ele seria um amigão. Ele vem tentando. Ele vem tentando. Ele vem tentando. Ele vem nesse Uma hora caminho. a gente deixa ele participar do elefante. mas o que me parece é que quando ele fala das instituições, quase como se fosse assim, confie nas instituições, não sei se ele esteve o suficiente no Brasil para poder soltar uma mensagem dessa. Porque isso tudo me lembra aquela história da velhinha lá na Suíça. E eu ouvi essa história, tá? Isso daí só quem viveu pode contar. Em que a velhinha lá na Suíça tinha basicamente 2 cadeias de supermercado, tá? Eu não vou citar nomes porque eu não quero nenhum processo em cima dos elefantes, mas uma é a X, outra é a Y. A velhinha virou e disse: se a cadeia X aumenta o preço do iogurte, é para o nosso bem. Então, nós estamos falando de lugares do mundo onde já existiu esse grau de obediência em relação às instituições criadas pelos seres humanos, como se elas realmente fossem instituições que estão aí para nos proteger. E para mim, hoje em dia, em 2024, a imensa maioria das instituições criadas pelos seres humanos, elas existem com o intuito primordial da automanutenção. Então, a principal função delas é continuar existindo. Concordo. E aí o resto é o resto. Mas eu acho que todo esse movimento anti-establishment que está acontecendo está dando todo o espaço para que elas fiquem obsoletas. Sim, é isso. E eu tenho a impressão que o grande desafio... Então, eu acho que o grande desafio do nosso tempo é que nós vamos ter que
construir novas versões de tudo. Primeiro de uma forma informal, porque as coisas que nós herdamos, as estruturas e as autoridades que nós herdamos, elas estão corrompidas mesmo. Eu vou usar essa palavra, elas estão corrompidas. E isso funciona, inclusive, a um ponto em que, se você volta um pouco para a história da ciência, o que tem aparecido hoje em dia de estudos a respeito do quanto que a publicação científica hoje em dia está contaminada e não é mais isenta, porque as pessoas estão mais interessadas nos grants que vão receber, na grana e na fama que vão ter, e não mais na verdade. Então, até na ciência, nós já estamos num cenário da pós-verdade. Mas sabe o que é interessante? Porque tem uma outra pessoa também que defende as instituições que eu estava ouvindo outro dia, o Sam Harris. Ele, tirando as religiões, né, as religiões estabelecidas que ele acha que é o mal encarnado, né, todas, ele é um cara que acredita nas instituições, pelo menos nas americanas, e é interessante o que ele fala sobre isso, e é muito nessa linha do Harari também, mas tirando as religiões que ele, de alguma forma, acha que essa manipulação, vamos dizer, interpretação do contato com o divino, no qual ele também não acredita, né, ele é um ateu. Mas ele também acha que é isso, que você tem que confiar no, como é que é o nome daquele órgão, CDC americano, que eles fizeram o melhor que deu na pandemia e tudo mais. Eu achei uma perspectiva bem interessante, e discordo também, mas enfim. Mas ele tem argumentos interessantes, pensando na sociedade como um todo. Então, desse ponto de vista, eu sou muito mais simpático ao Jamie Will, que é um cara que também está... Nosso glorioso Jamie Will. Glorioso, que também é um herdeiro desses países que já funcionaram, mas ele é muito lúcido ao descrever como tudo parou de funcionar. E que nós precisamos tentar agora encontrar uma nova maneira de fazer as coisas funcionarem melhor. Eu continuo achando que isso é um grande presente que nós recebemos do destino. Você está numa vida, numa encarnação, onde todos os sinais, quando você presta atenção, te dizem: olha, isso aqui está funcionando muito precariamente. Crie, se você puder, para você e para as pessoas que você ama, uma versão melhor. Isso é muito maravilhoso. Nós nunca tivemos nem esse convite, nem essa oportunidade. E isso é aquilo que pode fazer com que essa nossa existência aqui, com todas as dificuldades, com todos os aspectos, às vezes ameaçadores, às vezes ridículos, seja uma existência profundamente criativa. Sempre eu fico pensando nisso. Me explica por que você não vai ser criativo. Por que você não vai tentar criar uma versão melhor do que quer que seja na sua vida? Você está satisfeito com alguma coisa? Jura para mim, você está satisfeito? Você olha em volta e diz: para mim tá bom? É isso? Eu não conheço ninguém que consiga, com o mínimo de sobriedade, dizer isso. Então, para mim, a tradução significa convite a criar alguma coisa um pouco melhor. Não se entregue. Tente. É isso que te faz humano. Tentar alguma coisa melhor. Agora, você acha que o caminho... Eu acho que você voltou no ponto da ação, né? Lá no início da conversa. Nem tinha pensado nisso, mas é. Mas eu não sei se parte dessa ação... Não o jogo do contente, né? Mas não é um pouco partir de um lugar onde, sim, tudo tá bom para você poder realmente ser criativo? Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. É sim. Porque eu acho que tem um lugar que sempre você vai ter alguma coisa que precisa ser mudada à sua volta. Sim. Dentro dessa perspectiva que a gente tá vendo de, claro... Não, eu não sei, para mim, ser criativo é uma coisa que não necessariamente vai significar uma profunda... Porque eu observando você, você nunca vai deixar de ser criativo porque isso é inerente a você. E não é porque você não está satisfeito com o seu entorno. Será? Eu acho que não é.
Eu acho que você podia. Ou você sempre vai ter um momento Mutley seu, onde você vai atribuir a culpa ao entorno para poder justificar a atividade da sua criatividade. Bom, mas isso pode ser uma solução criativa. Já que nós estamos aqui na casa do Bi, vou aproveitar para analisá-lo um pouco. Não, é totalmente válido. Mas sabe que eu lembrei de uma anedota, que é uma história que eu conto, já contei para outras pessoas e conto para mim mesmo, e eu não sei se aconteceu, tá? Então, Mas ela é sua mesmo? ela é minha com o Bi. Ah, Na época que eu fazia terapia com o Bi, e daí, eu acho que isso era idos 2016 ou 2017, e eu cheguei muito revoltado pra ele. Vamos ver aqui se ele lembra ou não dessa história. Daí eu cheguei uma época meio revoltado com ele e falei que eu estava cansado das redes sociais e da vida digital e que eu ia sair do Instagram. E que aquilo tudo era um ouro de tolo e que era uma coisa... E sustentei uma tese de que... E que eu acredito até hoje que a gente chegou num ponto em que o parecer é mais importante do que o ser e que por isso que estava ficando inviável. Isso era 16, 17, hein? E de fato eu saí mesmo. E daí o Bi me deu uma aula que foi exatamente isso que ele falou agora, mas na época ele falou que era a primeira vez na história da humanidade em que você poderia ser algo que você não é e que você não tinha o ouro, mas você poderia mostrar o ouro. Eu não lembro como ele falou, mas foi muito bonito. Ele falou... Então... E daí tem uma história que agora eu não sei se eu já inventei ou não, que é... Você pode ser uma criança na África... Lembrando sempre que não deixa a verdade estar entre você e uma boa história. Exato. Então, eu tô só fazendo o disclaimer aqui necessário. Ele falou assim... Imagina se você é uma criança na África e que você não teve acesso, que na época ele falou ao ouro, no sentido simbólico, e que daí você pode querer e poder ser alguém de fato nas redes sociais e isso te leva e você nunca teve acesso, isso nunca aconteceu no mundo e pela primeira vez isso é possível. Eu falei, filho da mãe, ele destruiu, não sei se foi por puro esporte. Pura safadeza. Não, você não lembra foi. disso? Eu lembro. Eu não lembro exatamente das palavras, mas eu lembro do espírito da coisa. É. E para mim é bom quando a minha versão do passado volta em meu resgate, para eu poder sublinhar aqui onde que eu acho que está o ponto essencial. Não é o que você faz. O que importa é por que você está fazendo aquilo. E de que lugar você faz aquilo. Quando você usa qualquer coisa, até o Instagram, como um instrumento de redenção, de libertação, como um instrumento criativo, ele é um instrumento único, como nunca existiu na história da humanidade, como minha versão de anos atrás te falou. Agora, no momento que você fica no dead scrolling, simplesmente passivo, vendo aquilo e invejando todas as outras vidas imaginárias que você não tem, você está naquele lugar que te destrói, que é a ausência da criatividade. Então, o problema do nosso tempo é que essa história de ser criativo, tudo bem, algumas pessoas são naturalmente mais criativas, mas eu defendo que hoje em dia é criatividade ou morte. Deixa eu fazer só uma... Me veio aqui aquela cena, que a gente já falou dela aqui outras vezes, mas ela vem se repetindo. Eu estava outro dia no almoço com o nosso querido Gabriel, conversávamos sobre o vício no mundo, né? A gente subestima o nosso vício no mundo. E eu me lembrei que eu tinha feito um mini documentáriozinho, acho que de 10 minutos, que está no YouTube, sobre esse vício no mundo, acho que de 2016. Você fez? Fiz junto com... eu saí de um retiro do curso de milagres com esse negócio na cabeça, e lá a gente começou a conceber essa ideia de criar um caminhozinho que nos lembrasse daquela cena do Matrix, que é aquela que ele entra no carro e estão tirando aquele transmissor do umbigo dele, né, e ele ameaça sair do carro, e acho que a Trinity diz pro Neo, você já sabe onde você já esteve nesse caminho antes, você sabe onde ele termina. E quando você fala da criatividade, me vem essa ideia de que é o movimento de você sair do seu vício no mundo. É o seu movimento de estar disposto a enxergar e ver as coisas de uma maneira diferente. E essa é a ação primordial. O what for, que é o que você falou, o porquê de cada movimento, é muito mais relevante do que a ação em si. E esse movimento
essa criatividade, no momento que você sabe o porquê você está fazendo aquilo, você saiu da roda de hamster. Porque você trouxe para a consciência a razão primordial da ação, né? Que é muito mais relevante do que a ação em si. Que ela pode ser feita da mesma forma, com uma consciência completamente diferente. Lindo, lindo. Você falou nisso. Para mim, o momento primordial que simboliza toda a criatividade é quando a Trinity beija o Neo. E naquele momento que ela beija ele, é esse ato, que não é um grande ato, mas é todo o ato, que gera a transformação radical e tudo vira possível. E aquele beijo é o beijo da musa. É sobre isso que todos os artistas falaram em todos os tempos. Então, você ser beijado pela musa é aquele momento em que você pode se salvar. Você morre e renasce. E ao renascer, você é livre para voar. Por isso que talvez o amor seja o suprassumo da criatividade. Claro, mas o amor como ato, não como sentimento. Bam! Só um segundo. Kabam! Bam! Essa foi boa. I know you think I think too much, but I don't know you. He's bem. seen love, dirty love. All I want are your eyes, all mine, and underneath of it all, I dream of all 6 shooters, hallelujahs, unable to save us. But did I ever want love, or did I ask too much? Young dirty love, come get us drunk, let's cover up what we really want. And all you see and all you feel are skin and bones. They don't hold the soul like real love. No, you can't control who you really are, what you really